vamos dedicar um tempo para refletir sobre a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Luz do Oriente. A Bíblia e os profetas previram que nos últimos dias devemos encontrar Deus que vem do Oriente. No livro do Apocalipse, o apóstolo João descreveu Deus como o Espírito e a noiva. Por que o Espírito e a noiva são a luz do Oriente? Sobre essa luz, vamos ver a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é. Quem é ele? Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olhando para a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, quem é dito aqui ser a luz? Está escrito que Deus é luz. Agora, vamos para o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu. O que viram? Grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. 700 anos antes de Jesus vir a esta terra, o profeta Isaías profetizou que Cristo estaria na Galiléia. Tornará glorioso Galiléia dos gentios, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando Jesus realizou a sua obra do Evangelho na Galiléia, o profeta Isaías a descreveu como uma grande luz brilhando. Vamos ao capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Quem é ele? Pai da eternidade. Quem Isaías chamaria de pai? Somente Deus. A Bíblia diz que Deus Pai Jeová virá a esta terra como um menino, um filho. E onde ele realizou sua obra do Evangelho quando veio? Na Galiléia. Por isso, o que o povo que andava em trevas viu, eles viram uma grande luz. De acordo com a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, quem é chamado de luz? Está escrito que Deus é luz. Dessa forma, Deus veio a esta terra e realizou o Evangelho, dissipando a mentalidade mundana, pensamentos seculares e ensinamentos incorretos que as pessoas do mundo tinham aprendido. Ele então o substituiu pelos ensinamentos do céu. Não é por isso que podemos ter esperança no reino dos céus, a bênção da vida eterna e a fé no reino de Deus? Todos esses ensinamentos são o significado de eles viram uma grande luz. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 35. Respondeu-lhes Jesus: Ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, no que devemos acreditar? Crede na luz, para que vos torneis filhos da luz.
Como a Bíblia descreve o período em que Jesus Cristo esteve na Terra, isso foi descrito como enquanto tendes a luz. É nesse período que Deus nos desperta para estarmos alertas e andarmos enquanto temos a luz, antes que as trevas nos alcancem. Jesus nasceu em carne, em Belém, Israel, e residiu na Galileia, pregando as palavras da verdade para a salvação da humanidade. O fato de que Jesus realizou a obra do Evangelho na Galileia foi tão significativo que ele foi reconhecido como Jesus da Galileia. Todas essas cenas mostram como Jesus é chamado na Bíblia de luz. Jesus explicou que o período em que ele está na Terra é o tempo em que a luz está presente. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver a cena que mostra como Jesus Cristo, que veio a esta terra em carne, é de fato Deus. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era... O que era essa vida? Era a luz dos homens. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas. O que as trevas não fizeram, não prevaleceram contra ela. Deus, que é luz, veio a esta terra e entregou as palavras da verdade à humanidade, despertando-a para o caminho que deve seguir para entrar no reino dos céus. Porém, aqueles que pertencem às trevas ouviram suas palavras, mas não as entenderam. Aqui está escrito: a luz resplandece nas trevas. Essa luz não se refere a Cristo? Vamos continuar com o versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. João Batista não desempenha o papel de Elias para testificar sobre Jesus Cristo? A Bíblia afirma que João Batista veio como testemunha para testificar sobre a luz. Vamos continuar examinando essa mensagem, indo para o versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem o que devem fazer com relação a essa luz, a crer por intermédio dele. Devem crer na luz. Versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne. No capítulo 1, versículo 1, diz que o Verbo era Deus, e assim é Deus quem se tornou carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é o Filho unigênito? É Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, e quem era ele? Ele era Jesus Cristo, o Filho unigênito. Sobre Jesus, o apóstolo João declarou no Evangelho de João, capítulo 1, que Cristo é a luz, a verdadeira luz. Portanto, o que a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, também nos diz sobre quem é Deus? Ele descreve Deus como luz. Com essa luz, o que se afasta? As trevas recuam. Se nossas ações são certas ou erradas, ou se a verdade que seguimos é verdadeira ou falsa, todas essas distinções só podem ser feitas quando Deus, que é a luz, está presente na Terra. Somente quando Deus está presente, aqueles que receberam seus ensinamentos podem pregar essa luz ao mundo das trevas.
As trevas podem ser vencidas por algum grande poder físico no mundo? Não. As trevas não podem ser vencidas dessa forma. Mesmo que a pessoa com a voz mais alta do mundo grite, "Vá embora", as trevas nunca se afastarão. Mesmo que muito dinheiro seja oferecido, as trevas não se afastam. Ela não recua mesmo quando ameaçada. Porém, as trevas não podem se mover, nem mesmo na presença da menor luz. Quando há luz, as trevas inevitavelmente recuam. Então, quem Deus é testificado ser? Ele é testificado ser a luz. Se há apenas uma maneira de derrotar toda a escuridão do mundo, o que mais poderia ser se não iluminar essa luz? É por isso que Jesus nos disse: "Sereis minhas testemunhas em Samaria e até os confins da terra." E nos fez filhos da luz e filhos do dia, não é? Porém, a última luz do Oriente não foi projetada para emitir uma luz, mas duas. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22. No Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, está escrito: "O Espírito e a noiva dizem: Vem." O Espírito aqui na Bíblia é Deus que nos ordenou batizar as pessoas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ele é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Absolutamente, ele não é três seres diferentes. O Espírito e a noiva dizem: Deus Pai e Deus Mãe, que é a noiva de nosso Pai, dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus, que iluminará completamente este mundo escuro com luz, é o Espírito e a noiva, Deus Pai e Deus Mãe. Eles aparecerão juntos para derrotar o mundo de trevas e guiar todos os seus filhos para a luz. Não é por esse motivo que Deus nos chama de filhos da luz, filhos do dia? É por isso que o maligno, isto é, Satanás, odeia quando essa luz brilha. Por isso, ele não hesita em prejudicar a glória do nosso Pai e a glória da nossa Mãe. Vamos para a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século se refere ao diabo, certo? Nos quais o Deus deste século, o que ele fez? Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, o que Ele fez? Sua luz resplandeceu em nosso coração, no coração de todos, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Assim, todos devem aceitar, receber e compreender essa profunda verdade. Há pessoas que não conhecem o novo nome. Eles não sabem por que devemos orar no novo nome e por que o novo nome deve ser motivo de louvor e o nome do Salvador na época do Espírito Santo. Aqueles que ainda não receberam a luz estão em grande confusão. Eles têm dificuldades. Porque o Deus deste século continua cegando as mentes dos incrédulos. As ações das pessoas do passado, seus hábitos anteriores e o conhecimento mundano são obstáculos que continuam bloqueando a luz do conhecimento da glória de Deus. Cerca de 2000 anos atrás, quando Jesus veio a esta terra, ele declarou: Eu e o Pai somos um, como foi dito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Os judeus, os fariseus, os mestres da lei e os sacerdotes, pessoas que diziam crer em Deus fervorosamente, eram os primeiros que tentavam apedrejar Jesus.
dizendo que Jesus blasfemou ao afirmar que ele era o próprio Deus. Apesar da clara profecia de Isaías de que Deus viria a esta terra em carne, eles questionavam: como Jesus pode ser Deus se ele é um homem? Está escrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, que por causa desses pensamentos, eles impediram que a luz da glória de Cristo brilhasse sobre toda a humanidade. Porém, e nós? Deus mostrou-nos a luz da glória. É por isso que chegamos a entender o novo nome, a verdade sobre a época do Pai, a época do Filho e a época do Espírito Santo. Nós chegamos a entender por que as pessoas oravam em nome de Jeová antes da vinda de Jesus. E agora, aprendemos que devemos orar no novo nome de Jesus nesta época do Espírito Santo, não é? Já que Deus é luz, a menos que recebamos Deus, nunca poderemos dizer que recebemos a luz, nem dizer que recebemos a luz da verdade e a luz da glória de Deus Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, que vieram como o Espírito e a noiva. Na Bíblia, há muitas referências a Jesus, que incorpora a imagem masculina de Deus, como a luz. Da mesma forma, também estamos cientes da verdade de Deus Mãe, que incorpora a imagem feminina de Deus, como a luz. Vamos confirmar isso através do livro de Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60, fala sobre a glória futura que Jerusalém receberá. Vejamos Isaías, capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te. O que fazer? Resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas, o quê? Cobrem a terra, e a escuridão. Cobre quem? Os povos. Através dessas trevas, a presença de Deus é obscurecida, e a fé das pessoas é impedida e obstruída. Como vimos anteriormente nas Escrituras, o responsável por isso é o Deus deste século, o príncipe das potestades do ar, ou seja, o diabo, impede que o povo de Deus entenda as Deus corretamente, dizendo: pode alguma coisa boa vir da Galileia? Como ele pode ler se não estudou? Seu pai não é um carpinteiro e sua mãe não é apenas uma mulher comum? Como pode uma grande pessoa vir de uma casa assim? E assim por diante. Satanás cria essas redes para fazer com que as pessoas vejam tudo de uma perspectiva física. Foi por isso que Jesus entregou uma mensagem muito importante em Mateus capítulo 11. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Satanás está determinado a esconder a glória de Deus desde quando estávamos no céu até o último momento nesta terra. Por várias táticas, incluindo perseguição e engano, eles tentam nos impedir de crer no Pai e na Mãe, visando nos roubar completamente a salvação e a liberdade através da verdade. Devido ao fato de vivermos no mundo físico, nossos sentidos estão profundamente sintonizados com ele, focando apenas no que é tangível. Por isso, dificilmente seria um exagero dizer que temos pouco ou nenhum senso do mundo espiritual. Não é exatamente por isso que Deus nos deu suas palavras através da Bíblia? A Bíblia nos ensina sobre tudo no mundo que não podemos perceber, entender ou sentir por conta própria. Isso nos desperta para a verdade de que, se acreditarmos nela e seguirmos suas palavras, receberemos o perdão dos pecados e a salvação no eterno reino dos céus. Uma dessas verdades é: crede na luz. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz. Para a tua luz, refere-se à luz de Jerusalém. As nações se encaminham para a tua luz. E os reis
Para onde irão? Para o resplendor que te nasceu. Já que esta é uma profecia registrada por Deus através de um profeta, ela é imutável. Ela traz uma certeza absoluta de que deve acontecer. Mesmo que alguém se esforce muito para tentar interferir no plano de Deus, dizendo: "Eu tentarei impedir que isso aconteça", a profecia ainda será cumprida exatamente como deveria ser. Vamos prosseguir com o versículo 4. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. As nações virão para a gloriosa luz de Jerusalém, e todos os reis virão ao resplendor da sua glória. Isso acontecerá ou não? Isso, inevitavelmente, deve acontecer. Todos esses eventos inevitavelmente acontecerão pela providência da profecia de Deus, não por esforço humano. Vamos continuar no versículo 4. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Aqui, Deus revela a cena que ocorrerá quando a luz da glória de Jerusalém for espalhada a todos os povos do mundo, quando as trevas forem dissipadas e quando a luz da verdade for plenamente pregada em seus corações. Vamos ao versículo 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Vamos para o versículo 14. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Vamos para o versículo 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua. O que ele será? Tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá. O que o menor virá? Virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Quando isso acontece? Quando a glória de Jerusalém se espalhar e for anunciada a todos os povos do mundo. Vejamos também o capítulo 49. Livro de Isaías, capítulo 49, versículo 17. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam, o que eles fazem? Eles se ajuntam. Vem a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. De todos estes te vestirás como de um ornamento e deles te cingirás como noiva. Pois, quanto aos teus lugares desertos e desolados e à tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Versículo 20. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar. Dá-me espaço em que eu habite. E dirás contigo mesmo: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? Versículo 22. Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados.
Todas as profecias que aparecem no livro de Isaías, capítulos 60 e 49, são coisas que acontecerão quando a glória de Jerusalém for conhecida por todo o mundo e brilhar sua gloriosa luz. Então, vamos ver a quem Jerusalém se refere em Gálatas capítulo 4, versículo 26. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é: quem é ela? Livre. A qual é? Quem é ela? Nossa mãe. Ela é nossa mãe física que nos deu a vida física? Ela é de cima. Isso se refere a Jerusalém que está no céu. Ela é nossa mãe, ou seja, nossa mãe espiritual. Nós temos Deus Pai, mas quem mais temos? Nós também temos Deus Mãe. Por isso, não está registrado em Gênesis, capítulo 1, que Deus Pai e Deus Mãe criaram a humanidade e tudo mais no mundo? Eles são o Espírito e a noiva em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Eles brilham sua luz para revelar sua glória a toda a humanidade. O que eles dizem a todas as pessoas? Para quem quer ir para o reino dos céus e receber o perdão dos pecados, a quem eles devem ir? Venham ao Espírito e à noiva. Hoje, há incontáveis igrejas como a areia da praia. Qual igreja está chamando a humanidade para Deus Pai e Deus Mãe? É a Igreja de Deus, da qual vocês e eu fazemos parte. Os deuses deste mundo sempre nos impedem de crer na verdade da Igreja de Deus, mas, através das palavras da Bíblia em Gálatas, capítulo 4, Apocalipse, capítulo 22, Gênesis, capítulos 1 e 11, e Isaías, capítulo 6, nós sabemos que sempre temos alguém conosco, não é? Quem é ela? Nós sabemos que temos Deus Mãe. Precisamos espalhar a luz de Deus Pai para o mundo inteiro, mas, e a luz de Deus Mãe? Devemos revelá-la e torná-la amplamente conhecida. Irmãos e irmãs, a luz não deve estar escondida em um lugar escuro. Onde Jesus disse que a luz deveria ser colocada para dissipar as trevas, ele nos disse para escondê-la debaixo de uma tigela ou colocá-la em um suporte. Ele nos disse para colocá-la no suporte para que todos pudessem ver a luz. Já que tudo isso está de acordo com a vontade de Deus, todos nós, os filhos de Deus e os filhos da luz, não deveríamos nos tornar os atalaias de Jerusalém, que pregam sobre o Pai Celestial e a Mãe Celestial. Vamos ver essa cena também. Vamos para Isaías, capítulo 62, versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Quem representa Jerusalém? Jerusalém representa nossa mãe. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Essa é a vontade de Deus. Ela receberá glória e louvor no mundo. E todas as pessoas que andam nas trevas virão a ela em busca da justa verdade de Deus. Os navios que navegam na escuridão da noite sentem a presença de terra ao verem a luz emitida por um farol. Quando tudo fica escuro como breu, é difícil distinguir entre o leste e o oeste. Não há como saber onde estão naquele momento de escuridão. Porém, quando a luz emana do farol, isso dá a eles um sinal encorajador. Mesmo que a luz esteja longe, se eu chegar até ela, alcançarei a terra. De fato, Deus é essa luz do Oriente.
Como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, quem tem sede deve ir ao lugar onde o Espírito e a noiva nos chamam. Se fizerem isso, terão chegado ao atalho para o reino eterno dos céus. Como atalaia sobre os muros de Jerusalém, temos o dever de erguer diligentemente nossa voz e tornar conhecida a luz da verdade aos nossos vizinhos, familiares e conhecidos, para que a luz do Pai e da Mãe se espalhe por toda Samaria e até os confins da terra. Peço que todos vocês se tornem filhos da luz e do dia, que podem revelar e tornar conhecidos Deus Pai e Deus Mãe, que são a luz. Já que o Pai e a Mãe estão presentes na Igreja de Deus, as trevas jamais poderão entrar nela. Neste mundo, exceto Sião, não há outro lugar onde haja a habilidade de discernir a verdade da falsidade. É por isso que as pessoas não conseguem distinguir se o domingo é o dia de repouso ou se o sábado é o dia de repouso. Eles não conseguem distinguir se a Páscoa é o ensinamento de Deus ou se o Natal é. Eles não conseguem discernir se a cruz é um ídolo ou não. Deus disse para batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas elas não conseguem distinguir os nomes. Elas não sabem o nome do Espírito Santo. Se alguém não habita na luz, estará inevitavelmente nas trevas. A Bíblia diz que as trevas cobrem a terra e a escuridão cega os olhos e os ouvidos de todos os povos. Nessas circunstâncias, a luz do Oriente vem a esta terra. É a luz de Deus, Pai e Deus Mãe. Portanto, peço que com orgulho e honra por termos sido chamados pelo Espírito e pela noiva, todos nós nos tornemos filhos da luz, mensageiros da luz, que possam espalhar amplamente a luz para este mundo escuro e sombrio. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.